Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Final de semana de futebol e que demorou, né, para passar, né? Começando ali com o futebol na sexta-feira, passando para o sábado, para o domingo, para segunda-feira, 4 dias da sétima rodada do Campeonato Brasileiro, mudanças importantes na tabela do campeonato que a gente vai conversar, abordar aqui no vídeo de hoje. Mas a bomba do dia é o Dudu, né, que foi transferido do Cruzeiro para o Atlético Mineiro. Isso aí mexeu muito provavelmente, né, com as redes sociais e os tabloides, aí, antigamente, como falar, mas os jornais e a imprensa de Minas Gerais abordando isso, né, e o Dudu se transferiu, né, teve o contrato rescindido com o Cruzeiro, que vai arcar com todos os salários que o Dudu receberia até o final do ano, e ele vai defender as cores do Atlético Mineiro, do Galo Forte Vingador. Não sei como será a relação do Dudu, torcida do Cruzeiro, depois disso, né, porque já chegou no Cruzeiro com uma questão, né, instável ali de relação com a torcida do Cruzeiro, por conta dessa ida, não ida do Palmeiras para o Cruzeiro, e agora, né, com um contrato rescindido com menos de 5 meses de contrato, ele vai jogar pelo Atlético, né, o principal rival do Cruzeiro, não só da cidade, do estado, mas enfim, o principal rival aí que o Cruzeiro tem na sua história. Não tem informações de contrato, né, duração de contrato, salários, mas deve ser algo em torno do que ele recebia assim no Cruzeiro. Não acho que deve ser menor ou, enfim, menor do que isso. Eu acho que pelo menos ali uns 2 anos de contrato o Dudu deve ter no Galo. O Galo que vai formando um time interessante, né, de ex-jogadores do Palmeiras, né, Caio Paulista, Rony, Gabriel Menino, o menino Patrick, Vitor Hugo, zagueiro também, vários jogadores que passaram pelo Alviverde, além do técnico Cuca, obviamente vão defender a camisa do Galo nessa temporada e, enfim, nas próximas que forem disputando. Bom, meus queridos, vamos conversar então sobre a sétima rodada que começou, como eu falei, na sexta-feira, com um confronto entre São Paulo e Fortaleza, que terminou 0-0, né? Mas cada time foi melhor numa etapa, né? O São Paulo foi melhor no primeiro tempo, teve mais poder de construção de jogadas, até me surpreendeu isso. E no segundo tempo o Fortaleza conseguiu equilibrar um pouco, não que tenha sido também soberano, né? Tenha soprado no jogo, mas conseguiu também equilibrar um pouco as ações. No final, no segundo tempo, o São Paulo teve um pênalti para cobrar com o Ferreira e acabou desperdiçando, né? Uma penalidade muito mal cobrada pelo Ferreira. Eu acho que ele criou na cabeça dele um personagem ali nessa questão com o Neto e, enfim, ele acredita que ele pode fazer essas coisas, né, de bater pênalti, etc. Acho que tinham jogadores mais qualificados para converter essa penalidade, né, que daria 3 pontos importantes para o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai amargando a 11ª colocação, mas também é um dado impressionante, né? O São Paulo é o primeiro clube na história do Brasileirão por pontos corridos nos 7 jogos que tem em disputa, empatar 6, né? Venceu apenas um e conseguiu empatar 6 jogos, tanto em casa como fora de casa, né? É um começo de campeonato brasileiro bem ruim do São Paulo, né? Vale a gente dizer aqui. É verdade que não perdeu, né? É um time que está invicto, ainda está invicto no Campeonato Brasileiro, mas é um time que desempenha um futebol bem pobre, bem medíocre do que realmente poderia. Na Libertadores até que desempenha um pouco melhor, consegue converter pelo menos a chance que cria, mas no Campeonato Brasileiro em si está devendo, e na próxima rodada, na 8ª, vai enfrentar o Palmeiras, né, que é o atual líder e está conseguindo jogar melhor do que no momento do que o São Paulo. Óbvio que é clássico e as coisas podem acontecer, mas no momento o São Paulo é um time abaixo dos principais rivais potenciais ali de título. Né? O São Paulo era um clube sim que eu colocava como briga por título, por manutenção do cargo do técnico, né, de algumas peças importantes, do Oscar que veio para essa temporada, mas é um time que deu uma boa desandada com o passar da carruagem. Passando então agora para os jogos do final de semana, o Fluminense começou o sábado vencendo o Sport por 2-1, né, saiu atrás do placar, na verdade, com o Sport marcando com o Pablo, depois o Serna e o Everaldo trataram de virar o jogo a favor do Fluminense. Né? Enfim, o Sport ele tem vários problemas defensivos que a gente vem notificando para vocês desde o Campeonato Estadual, do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste, da campanha que o time fez na Copa do Brasil também. É um clube que, né, tem essa deficiência na defesa e mesmo saindo na frente do placar contra o Fluminense, não conseguiu segurar sequer o empate, né? Acabou sofrendo gol no finalzinho por a defesa ser de areia, né? A bola bate e passa a todo momento, né? Não tem ninguém ali na defesa que consegue segurar a bronca que o Sport necessita nesse momento do Campeonato Brasileiro. Eu acho que para o Sport mais importante no momento é ele conseguir pontuar. E nem isso está conseguindo, né? Está sendo derrotado, está em último na tabela e vai vendo a sua
estadia na Série A ser de apenas uma temporada, né? No sábado também o Corinthians venceu o Inter, de virada por 4-2. O Yuri Alberto saiu na frente, marcando a lei do ex, né? Ele viria a marcar outros 3 gols na partida, mas um só foi invalidado, os outros 2 foram validados. Aguirre e Thiago Maia viraram a favor do Inter ainda no primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Corinthians dominou, né, depois da expulsão do Bruno Henrique, que na minha visão foi muito exagerada. Não acho que tenha sido para o cartão amarelo, até dizendo aí para os seus amigos corintianos, em específico o Guilherme, que tenha paciência aí nos comentários dizendo a sua opinião, mas na minha visão não foi para cartão amarelo, né? Foi uma falta comum de meio de campo, de jogada, o árbitro foi muito incisivo, talvez, né, empurrado pela torcida, pelo barulho ali, o famoso árbitro que dá pelo barulho, né? Que apita pelo barulho, mas acabou dando o segundo amarelo pro Bruno Henrique e expulsou o meio-campista do Inter, e aí realmente o Inter ficou à mercê da pressão corintiana, que a gente sabe que na Neoquímica Arena isso funciona muito. O Yuri Alberto fez o segundo, depois fez o terceiro de pênalti aos 94 minutos, aos 49 minutos do segundo tempo, e o Igor Coronado fechou a conta com um belo gol de cavadinha, dando números finais à partida. Vitória importante do Corinthians, mas é uma vitória que a gente já espera, né? Dentro da Neoquímica Arena, será difícil vencer o Corinthians. Fora de casa, a história é completamente outra, e aí, no retorno, a probabilidade de vitória fica pro lado colorado, né? Infelizmente, eu sou corintiano, mas é uma boa vitória assim do Corinthians. Eu não coloco, como eu falei já para vocês nos vídeos anteriores, eu não coloco o Corinthians brigando para cair. Eu não acho que o time vai fazer isso. Eu acho que o time vai ter uma vida tranquila no Campeonato Brasileiro, sem almejar muita coisa e sem concorrer por muita coisa, nem por cima nem por baixo, vai ficar ali no meio da tabela do Brasileirão. Quem venceu e venceu bem em casa foi o Ceará também, que manteve a sua invencibilidade no PV, no Presidente Vargas, lá em Fortaleza. O Marlon fez o único gol da partida a favor do Ceará, mas foi, cara, um amasso do Vozão em cima do Leão da Barra, que dominou, amassou. Cara, foi, assim, realmente um jogo de sobras ali do Ceará ao longo dessa partida contra o Vitória. Merecida vitória do Ceará ali, né, 3 pontos ali bem merecidos, né? O Vozão dá um bom salto, vai para 7º lugar na tabela, conquistando ali seus 11 pontos nesse Brasileirão. Também no sábado, o Bahia triunfou sobre o Botafogo por 1-0, gol do Cauli. Um bom jogo também de acompanhar, né? Foi a terceira vitória seguida do Bahia no Campeonato Brasileiro, e mereceu mesmo, né? O time foi bem, conseguiu dominar o Botafogo com muita tranquilidade, aliás. Mas o Botafogo teve ali suas chancezinhas ali no final do jogo, mas em suma, o Bahia conseguiu controlar e conseguiu dominar muito bem o Fogão na Fonte Nova. Bom jogo do Cauli também, bom jogo dos comandados de Rogério Ceni. No domingo tivemos 3 joguinhos. No primeiro deles foi o Vasco, né, que foi para Brasília perder para o Palmeiras por 1-0, o gol do Vitor Roque. Finalmente tivemos o gol do Vitor Roque com a camisa do Palmeiras, né, depois ali de 13 jogos, se eu não me engano. Ele conseguiu fazer o gol validado, né, tinha feito outros gols, mas foram impugnados pela arbitragem. Nesse, validou, né, deu o gol ali para o Vitor Roque numa roubada de bola infantil e juvenil, né, da defesa do Vasco, né, bobeou dentro da área. O Richard Rios, se eu não me engano, consegue fazer o bote, a bola sobra pro Estevão, que toca pro Vitor Roque e ele empurra pro gol. Boa vitória do Verdão, que foi um jogo equilibrado até. No primeiro tempo o Vasco termina um pouco melhor, com aquela chance que o Jai consegue tirar de bicicleta em cima da linha praticamente, mas no segundo tempo o Palmeiras saiu um pouco mais pro ataque, teve mais chances inclusive na reta final para ampliar e definir o jogo, mas foram todas desperdiçadas. E o Vasco fez uma pressãozinha ali na reta final, mas nada que rendesse muita tensão no jogo, né? Foi uma pressão, mas uma pressão controlada pela defesa do Verdão, que mais uma vez foi muito bem e consegue sair zerada desse confronto contra o Vasco. Quem venceu também no domingo foi o Grêmio, que venceu o Santos por 1-0. Detalhe importante, né? Quem mereceu vencer nos confrontos realmente venceu no domingo. Quem mereceu vencer no domingo, venceu. Isso é a tônica do Domingão. E apenas um time venceu fora de casa no domingo, né? Só o Palmeiras. Mas o Grêmio conseguiu vencer o Santos em casa, um jogo muito apático do Santos, muito facilmente dominado pelo Grêmio, né? Que foi melhor no confronto mesmo, e conseguiu fazer o gol com o Christian Oliveira no finalzinho da partida. O empate estava sendo uma bênção pro Peixe, mas no finalzinho, ali no meio do segundo tempo, o Christian Oliveira fez o gol do Imortal. No domingo também tivemos uma lei do ex com L maiúsculo, né? O Gabriel Barbosa, o Gabigol,
fez o seu gol contra o Flamengo, mas foi o gol ainda da vitória catártica do Cruzeiro em cima do Mengão. O Cruzeiro sai na frente com o Caio Jorge, um belíssimo gol desse centroavante que eu torço muito para retomar o bom futebol e a confiança, porque é um talento dessa nova geração que a gente tem no futebol brasileiro, que é um talento expoente, assim, que a gente vê que pode crescer, que pode render bons frutos, não só para os cruzeirenses, né, para o clube que ele está atuando no momento, mas para o futuro no futebol brasileiro, né? Ele é bom, o Caio Jorge é bom, gosto muito desse centroavante, fez 2 gols no meio de semana pela Copa do Brasil e agora repete a dose fazendo o seu gol, um golzinho só dessa vez, mas consegue repetir a dose marcando contra o Flamengo, uma grande equipe. O Flamengo muito apático no jogo, aceitando demais essa pressão do Cruzeiro, conseguiu fazer seu gol apenas no talento de Arrascaeta, que fez um belíssimo gol, um golaço, empatou a partida e no finalzinho, né, com o Flamengo cadenciando, né, deixando a partida um pouco mais arrastada, mais lenta, conseguindo controlar a pressão do Cruzeiro. O Cruzeiro no final teve um pênalti para cobrar, o Gabriel cobrou, o Rossi conseguiu fazer defesa, mas no rebote ele de novo coloca a bola para o fundo do gol e deu números finais à partida. Vitória importante do Cruzeiro porque movimenta a tabela, né? Como o Palmeiras venceu o Vasco fora de casa, o Palmeiras então reassumiu a liderança, mas divide na questão de pontos com o Bragantino, mas a gente já chega lá, e o Cruzeiro encosta no pavilhão de cima, né? Tá com 13 pontos, Flamengo com 14, e como eu falei, Bragantino e Palmeiras com 16. Então esse bolo ali da parte de cima tá ali realmente todo mundo com a pontuação próxima, né? E assim, cara, até o final do Campeonato Brasileiro vai ser isso, de ponto a ponto. Não acho que vai sobrar, né? Que vão ser campeões ali, algum time vai ser campeão faltando 6, 7 jogos para acabar. Acho que, como mais uma vez o Campeonato Brasileiro é equilibrado e vai ser até o final, sem sombra de dúvidas, e eu colocaria essa briga mesmo entre Palmeiras e Flamengo até o final do Campeonato Brasileiro, essa intercalando, né? Quem fica na liderança por 1, 2 rodadas que seja na liderança do Brasileirão, mas Cruzeiro foi muito bem, cara. Foi um dos melhores jogos do Cruzeiro na temporada, sem sombra de dúvidas. Talvez um time que ficou um pouco mais leve com a saída do Dudu, mas agora vai ser uma coisa tenebrosa em BH, cara. Dudu no Galo, saindo do Cruzeiro desse jeito. Vai ser interessante o próximo Galo e Cruzeiro, viu? Na segunda-feira, famosa hoje, o Bragantino conseguiu vencer o Mirassol por 1-0, o gol de Isidro Pita no finalzinho do jogo. Assim, o Bragantino fez uma boa pressão, né, estreando a casa, né, o Cícero de Souza Marques, mas assim, foi uma pressão estabanada, sem muito fundamento, sem muito resultado, mas conseguiu, obviamente, fazer o gol numa bola levantada, dada a defesa pelo Pedro Henrique. O Isidro Pita dominou muito bem e converteu muito bem, né, finalizou muito bem, dando essa vitória para o Bragantino, que, como eu falei, encosta no Palmeiras, tá com 16 pontos, mas para o Bragantino no momento é realmente pontuar, fazer bastante pontos nesse primeiro turno, para jogar um retorno mais tranquilo, e quem sabe, cara, confirmar uma vaga para Libertadores, ou uma vaga para Sul-Americana. É um time que ficou de fora, né, de competições internacionais nesse ano, por conta de ter brigado para não cair no ano passado, né? Mas é um time que tem estrutura, tem qualidade para pelo menos ficar no meio de tabela e quem sabe roubar pontos o suficiente para ir para uma pré-Libertadores. O Mirassol, esse ano tá tenso pro Mirassol contra equipes paulistas da Série A, viu? Não venceu nenhuma, não sequer arrancou pontos de nenhuma equipe da Série A nessa temporada, e é um time que, assim, joga bem, merecia realmente o empate em 0-0, porque o Bragantino não fez uma pressão absurda ao ponto de justificar uma vitória, mas assim, cara, precisa também às vezes buscar o resultado, buscar a vitória, não somente o empate, não buscar ir atrás do resultado, precisa propor às vezes o jogo também, né? Enquanto o Bragantino era um confronto muito equilibrado no papel, tanto o Mirassol quanto o Bragantino poderiam fazer um jogo mais equilibrado, mas o Mirassol preferiu segurar o resultado, segurar o empate e acabou sendo derrotado no Cícero de Souza Marques, o famoso estádio de Bragança Paulista. Ou Cicerão, tô chamando de Cicerão, viu? Falando em estádio mitológico, estádio importante para o futebol brasileiro, vamos falar do Alfredo Jaconi. Vocês sabem, né, eu falo aqui quase todo vídeo quando o Juventude joga em casa, o quão difícil é vencer o Juventude em Caxias do Sul, por conta de toda a mística, por conta do jogo em casa que o time faz, né, é um jogo bem disputado, né, vendendo caro a sua derrota em todas as circunstâncias possíveis. Isso não foi diferente contra o Galo, né? Por mais que o Galo tenha conseguido vencer o Juventude numa bola desviada pelo Marcos Paulo, eu marquei gol contra, porque eu acho que isso vai ser a súmula mesmo, mas o Scarpa conseguiu fazer um bom cruzamento e o zagueirão acabou empurrando contra o próprio patrimônio. Mas no final do jogo, para quem viu, cara, foi emoção até o final, né?
pênalti marcado, pênalti não marcado, vai no VAR, não vai no VAR, mão na bola, não foi mão na bola, puxão, não foi puxão, mas gol que não foi gol, né? Também teve isso. Mas o Galo conseguiu uma boa vitória no Jaconeiro, né? A sexta vitória que o Galo consegue vencer lá no Alfredo Jacone. Perdeu 3, né? Esse era o 9º jogo, se eu não me engano, do Galo lá em Caxias do Sul. Bom resultado do Atlético Mineiro, que estava na zona de rebaixamento, né? Estava perigando ali contra a zona maldita do Campeonato Brasileiro. Consegue vencer, sobe 7 casinhas, passa até o São Paulo nessa questão. E, cara, é natural a gente pensar o Atlético brigando por outras coisas, né, que não sejam a zona de rebaixamento. Acho que diferente do ano passado, tu tem uma temporada para buscar outras coisas e não brigar até o fim contra a zona da degola. O Galo precisa disso, precisa retomar isso por conta de questões financeiras, de exibição de marca, né, e de disputa de título também, né. O Galo vai ter a chance esse ano, eu acredito, que com o passar das fases vai se focar na Copa Sul-Americana. Eu acho isso natural, acho isso até mais viável para o Galo, mas precisa, né, jogar um pouquinho mais de bola. Começou muito bem no Campeonato Mineiro, depois começou a desandar, jogar meio mal no Campeonato Brasileiro, tanto que essa é a primeira vitória do Galo fora de casa, né, nessa atual edição. Não coloco o Galo brigando por título, eu acho que vai ficar, como eu falei, na briga entre Palmeiras e Flamengo, talvez um ali que esteja no topo, Cruzeiro, né, belisque alguma coisa, mas, cara, a gente espera mais desse Galo do que ele pode apresentar pra gente ao longo da temporada. Mas, cara, por favor, Galo, olha com um pouquinho mais de apreço pra Sul-Americana. Vocês foram finalistas ali no ano passado da Copa Libertadores, vocês podem chegar mais na Copa Sul-Americana sem dúvida. E, né, sempre bom ressaltar, você campeão na Sul-Americana, você não só conquista a Sul-Americana, mas conquista o direito de disputar mais um troféu ano que vem. Então você pode sair ali com 2 troféus apenas vencendo um. 2 por 1, famoso 2 por 1. Mas é isso, meus queridos. Passando aqui para vocês rapidinho uma informação bacana sobre pontuações. A gente vai começar agora a analisar essa questão de tabela, né, de coisas, etc., porque estamos passando da 10ª rodada, que eu considero a temporada que a gente pode estralar os dedos, se alongar e falar o Campeonato Brasileiro finalmente começou. São 30 pontos que vão se passando, então você consegue ter essa noção um pouco melhor de quem briga por onde, né, onde vai ficar tal time, etc. E outro ponto muito bacana, que faltam 4 rodadas, 5 rodadas, aliás, para o Super Mundial de Clubes. Então, 5 rodadas até a parada no meio do ano de um mês, e aí realmente, né, os times vão voltar do Super Mundial, os 4 que vão para lá, mas os outros clubes vão também parar, né, então vamos ver como que vão ser se eles vão fazer amistosos, se eles vão disputar partidas que estão devendo, no caso os times nordestinos da Copa do Nordeste, mas faltam 5 jogos. E tá muito equilibrado o Campeonato Brasileiro por enquanto, né? A gente tá falando aqui de Inter e Atlético que estão com 9 pontos. Se vencerem, cheguem no G6, por exemplo, quando que o G6 está ali com uma nota de corte de 12 pontos. Então pode ser que isso mude. Mesma coisa, estamos falando ali na próxima rodada, por exemplo, o Fluminense, que é o 5º, e está na briga pelo primeiro lugar com 16 pontos, né? Que está com 13 no momento. Então, assim, é um campeonato muito apertado, é um campeonato que começa muito equilibrado, e a partir da 10ª rodada eu acho que vão segmentando ali os grupos. Óbvio que quem está brigando pelo título pode acabar caindo e ficando ali mais para baixo na tabela, isso é natural acontecer também, mas acho mais difícil, né? Então é importante a gente comentar isso, né? No momento, a nota de corte para o rebaixamento é de 50 pontos, enquanto para ser campeão, né, são ali acima dos 80, 79, 80 pontos, porque está começando, né? Então, para você ter uma noção de como a gente está falando de um início de campeonato. Muita água vai rolar, vamos ter essa parada, como eu falei, no meio do ano do Super Mundial de Clubes, inclusive você vai acompanhar onde você pode assistir, e também a minha análise aqui, né, no canal. Então se inscreve, não perde nada, deixa o like, comenta. E então é importante isso para vocês, né? Vocês entenderem que é um campeonato que começa a acontecer, né? A gente está na 7ª rodada, vai vir a 8ª semana que vem, enfim, a 9ª na próxima semana. No meio disso vamos tendo Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Então é importante a gente ter noção disso. E outra coisa, né? O Sport, por exemplo, demitiu o Pepa depois dessa rodada, depois da derrota contra o Fluminense. Cara, é muito
ilusório essa questão que a gente tem às vezes de que a culpa é apenas do treinador. Eu falo isso para vocês também sempre, né? É mau planejamento e também é entender o que o seu time vai disputar ao longo do campeonato. Talvez o Pepa não seja realmente esse cara e venha outro técnico e consiga salvar o esporte de um rebaixamento. Acho difícil. Acho que o time deixou muitos pontos. Por exemplo, se eu não me engano, o esporte ainda não venceu, né? Não venceu ainda no Campeonato Brasileiro, tem 2 pontinhos apenas. Mesmo se vencer, já não sai mais da zona de rebaixamento, né? Vai a 5 pontos. E é um time que apresenta pouco futebol, né? Então, não tem muito que a gente almejar desse time, a não ser, realmente, né, troca de técnico, mas não era um time que, por exemplo, que eu esperava estar brigando por uma Copa Sul-Americana, não. É um time que vai brigar realmente contra a zona de rebaixamento. E pensar que o time não vai fazer isso, cara, é iludir a torcida e se iludir também. E aí, a partir do momento que o seu time não está entregando resultado, você demite seu técnico com a justificativa de que o time precisa e pode buscar coisas maiores. Não acho que esse é o caminho, tá? De muitos times, muitos times. Mas acho que isso vai ficar mais escancarado depois da 10ª rodada. Então se inscreve aqui para você não perder nada e saber se o seu time vai brigar pelo título ou brigar pela zona de rebaixamento. Se inscreve no canal para você não perder nada, viu, filhão? Tá perdendo bobeira. E você que ficou até aqui no vídeo, deixa nos comentários o seguinte: muita água vai rolar. E uma ondinha vai ser o suficiente. E é isso. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.